Caminhando com o Senhor, 17 de setembro de 2021. Então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, o coração deles vai se virar para o lado de Roboão, o rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 bezerros de ouro, 2 touros de ouro, e disse ao seu povo: já chega de ir em Jerusalém adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E ele colocou um dos touros de ouro lá em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e Dan. 1 Reis capítulo 12, versos 26 a 30. Quando Deus mandou o profeta Aías falar com Jeroboão sobre o plano de lhe entregar as 10 tribos de Israel, prometeu a permanência dos seus descendentes no trono, desde que ele fosse fiel ao Senhor. Se ouvirdes tudo o que eu te ordenar, se você andar nos meus caminhos, se você fizer aquilo que é reto perante mim, se você guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, então eu serei contigo. Eu vou edificar uma casa estável para você, eu vou edificar, assim como fiz com Davi, eu te darei Israel. Mas que tristeza é saber que nas histórias dos reis de Israel, os pecados desse mesmo Jeroboão se tornaram padrão, se tornaram referência para aquilo que há de pior em critério de julgamento dos reis que vieram depois dele. Ainda hoje, quase 3.000 anos depois do seu reinado, nós ainda aprendemos lições importantes com os erros de Jeroboão. A ele foi dado um grande privilégio e todas as oportunidades que ele precisava para se tornar um rei muito bem-sucedido. Mas havia uma condição imposta pelo Senhor. Se você ouvir as minhas ordens, se você andar nos meus caminhos, se você fizer o que é reto, se você guardar os meus mandamentos, aí a sua dinastia vai ser estabelecida assim como eu prometi ao meu servo Davi. Mas apesar dessa maravilhosa promessa de Deus, Jeroboão sentiu-se inseguro como rei de Israel. O temor dele era que os israelitas se voltassem a Jerusalém para celebrar as festividades anuais, como Deus havia ordenado em sua lei através de Moisés. Ele tinha medo que eles se arrependessem de terem apoiado a divisão e o rejeitassem como rei. E essa falta de fé em Jeroboão, mesmo diante das promessas de Deus, o levou a cometer uma série de pecados, introduzindo inovações religiosas em Israel sem autorização divina. E isso arruinou a sua vida e isso corrompeu o coração de Israel. Jeroboão mudou os símbolos da religião hebraica, cuja adoração verdadeira envolvia a Arca da Aliança, o altar do holocausto, o templo de Jerusalém, etc. Mas para tirar Jerusalém do coração dos israelitas, ele criou novos símbolos para a religiosidade do seu povo. Ele mandou fazer bezerros de ouro, dizendo: olha, esses daqui são os deuses que tiraram os nossos antepassados da escravidão do Egito e eles ainda estão nos abençoando até o dia de hoje. E também construiu altares para esses touros de ouro em Dan e em Betel. Ele mudou o lugar da adoração. Apesar de Deus mesmo ter escolhido Jerusalém como o lugar onde ele queria ser adorado, onde Salomão construiu o templo em louvor ao Senhor, mas Jeroboão escolheu Betel. E iludiu o povo, porque Betel, a palavra significa casa de Deus. Ele disse: olha, foi o lugar onde Deus apareceu a Jacó. E aí falou: vamos ficar aqui mesmo. Mudou o sacerdócio também, mesmo sabendo que Deus ordenou que apenas os levitas poderiam exercer esse ministério, essa função. Ainda assim, ele constituiu e ordenou sacerdotes de todas as tribos de Israel. E muitos entraram para o ministério apenas por uma questão de status, mesmo sem ter vocação para isso. É triste dizer isso, mas ainda hoje a gente encontra muitas pessoas desejando e até exercendo o ministério sem ter tido uma vocação, sem ter tido um chamado de Deus para isso. Se Jeroboão tivesse respeitado as escrituras sagradas, ele não teria causado os grandes estragos que ele trouxe para si mesmo, para sua família e sobre o povo de Israel. Deus deu muitas oportunidades de mudança para Jeroboão.
ele enviou um profeta de Judá até Betel, onde ele fez profecias detalhadas sobre as consequências dos pecados de Jeroboão e fez sinais miraculosos para comprovar que aquelas palavras vieram mesmo do Senhor. Mas ainda assim, Jeroboão não se arrependeu da sua maldade. Deus mandou também o profeta Aías e falou do que Deus faria com a sua família se ele não mudasse a postura. O filho dele até morreu como um sinal de Deus, mas ainda assim ele não se arrependeu. Por fim, o rei Abias de Judá, que agora era o filho de Roboão, estava no trono, tentou convencê-lo a não atacar Judá, porque eles eram irmãos. Mas Jeroboão, por ter um exército de 800 mil homens, achou que ia ser fácil, uma mata mesmo, derrotar o exército de Judá e roubar todas as coisas que tinham lá, porque eles tinham um exército de 400 mil, a metade só. Mas não foi fácil, não. Judá matou num só dia 500 mil de israelitas e enfraqueceu de vez o seu exército. Como é difícil para muita gente entender essa lógica. Quem enfrenta o inimigo estando certo, estando com Deus ao seu lado, tem muito mais poder do que o inimigo. Não importa o tamanho do inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esse mundo jaz no maligno, e quem confia nas armas deste mundo, por mais terríveis que elas sejam, estão fadados ao fracasso. Mas aqueles que lutam com a armadura de Deus, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com as sandálias do evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, esse recebe todo o poder para enfrentar e vencer todo tipo de tentação, todo tipo de fraqueza, todo tipo de provação que ele passar. Nos ajude, Senhor, a vencer a vaidade que tenazmente nos assedia e tenta nos afastar dos teus propósitos para as nossas vidas. Nós temos visto tantos exemplos nas Escrituras de homens do passado que receberam tantas oportunidades, mas não souberam manter a humildade. Eles deixaram que a soberba crescesse e alastrasse em seus corações. Mas nós não queremos isso para nós. Nós não queremos cair nos mesmos erros. Nós queremos te servir com o melhor que há em nós. E se algum louvor nós viermos a receber, queremos entregá-lo em tuas mãos. Pois teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.